Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos começar a resolver alguns exercícios a primeiro momento de assimilação, ok? Vimos a teoria das reações de adição, todos os tipos, todas as formas que acontecem aí em hidrocarbonetos, e agora a gente vai começar a fazer a parte mais mecânica, certo? Pegar o composto, fazer ali a reação nele e ver o produto formado, certo? Depois a gente vai contextualizando com questões de vestibular. Bom, gente, primeiramente eu quero falar para vocês, fazer aqui meio que um englobado. Quando o aluno passa pelas reações orgânicas em geral, ele para no conteúdo e fala: Meu Deus do céu, é muita coisa, professor. Meu Deus, é muita coisa, é muita reação. Como é que eu vou guardar tudo isso? Aqui eu quero, gente, fazer uma soma e mostrar para você que na realidade não é um monte de reações. Na verdade, são 4 reações principais, só que em hidrocarbonetos diferentes, em formas de hidrocarbonetos diferentes. Mas em si são 4 reações que nos importa aqui, beleza? Então vamos lá. Quais são essas reações nos hidrocarbonetos que a gente estudou? A gente estudou a hidrogenação. O que consiste a hidrogenação, professor? Consiste em adicionar moléculas de gás hidrogênio. Ou seja, o que nós vamos colocar dentro da cadeia orgânica? Átomos de hidrogênio, beleza? Então, cada hidrogênio desse que você está vendo vai entrar num carbono lá na minha cadeia, beleza? Então, aqui é a hidrogenação. A gente chama, né, que a hidrogenação é catalítica. Para acontecer, ela precisa de catalisadores, né, heterogêneos, como níquel, platina, que ajuda a essa reação a acontecer. Mas enfim, também temos a halogenação. Bom, a halogenação ela pode acontecer aí com gás cloro, com o bromo, beleza? E consiste no que, professor? Bom, eu vou adicionar cloro, certo? Átomos de cloro ou átomos de bromo na minha cadeia, se for a situação aí de bromação, beleza? O que acontece, gente? Aqui na hidrogenação e na halogenação, eu percebo que os ligantes são iguais. Os ligantes que eu vou adicionar, que eu vou colocar na minha cadeia orgânica, eles são iguais, certo? Então, por exemplo, eu vou adicionar só hidrogênio se for hidrogenação. Eu vou adicionar só cloro se for cloração. Eu vou adicionar só bromo se for bromação. Então, é ligante igual, certo? Ligante igual, tanto na hidrogenação quanto na halogenação. Porém, quando começa, por exemplo, a hidrohalogenação, certo? Que seria a adição de ácidos, como ácido clorídrico, ácido bromídrico. Aqui nesse caso, eu não vou ter ligantes iguais, eu não vou adicionar o mesmo grupo, o mesmo átomo na minha cadeia. Por exemplo, eu vou adicionar hidrogênio em um carbono e cloro em outro. Eu vou adicionar hidrogênio em um e bromo em outro carbono. Então são ligantes diferentes. A mesma coisa acontece com a hidratação, que é a adição de água. Na hidratação vai entrar um hidrogênio num carbono e uma hidroxila, um OH em outro carbono. Então são ligantes diferentes, beleza? Então aqui, ó, são ligantes diferentes, são coisas diferentes que eu vou adicionar na minha molécula orgânica. E o que acontece? Com esses ligantes que são diferentes, eu tenho que tomar cuidado com as cadeias por causa da regra de Marconi-Nikoff. Ah, professor, verdade. Então aqui, ó, quando os ligantes são diferentes, eu preciso tomar cuidado com a regra de Marconi-Nikoff. Beleza? Professor, o que é essa regra mesmo? Vamos lá. Marconi... Opa. Marconi-Nikoff. Eu não sei, é mais ou menos assim que se escreve, tá bom? Vai estar diferente no livro, provavelmente, que eu estou aqui sem um livro específico para escrever o nome certo. Mas o que importa é você saber a regra e não simplesmente o nome, certo? Então, regra de Marconi-Nikoff. Professor, o que diz essa regra? Simples. Essa regra, ela diz respeito à entrada desses hidrogênios aqui na minha cadeia orgânica,
certo? Na minha cadeia orgânica. O que acontece? Lá, por exemplo, considere que eu tenha um carbono aqui com dupla ligação, tal, e esse daqui, sei lá, tem um hidrogênio, e esse aqui tem 2 hidrogênios. Finge que tem algum ligante aqui, ó, por exemplo, esse camaradinha está fazendo uma ligação aqui embaixo com alguma ramificação, beleza? Agora, olha só, desse carbono aqui, a gente sabe que na adição, essa dupla vai quebrar, certo? E vai abrir um ponto de ligação nesse carbono e vai abrir um ponto de ligação nesse outro carbono. A questão é, se for, por exemplo, a adição de um ácido clorídrico ou da água, o hidrogênio deles vai entrar no carbono que tem menos hidrogênios, que é esse aqui, ou o hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênio, no caso esse daqui. Simples. A regra de Marconi-Nikoff, ela nos diz que o hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio nas suas ligações, certo? Obviamente, gente, no carbono da dupla, beleza? No carbono que faz parte da dupla ligação, não da cadeia em geral, da dupla ligação, beleza? Então, o hidrogênio que entra no carbono, o hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o hidrogênio entra nesse carbono porque ele tem mais aqui. Aí, no caso, entraria, sei lá, se fosse o HCl, o cloro ia entrar nesse camarada aqui que tem menos. Beleza? Então é assim que funciona a regra de Marconi-Nikoff. O hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio. Quando que a regra de Marconi-Nikoff ela é válida? Ela é válida em todas as formas de adição aqui, exceto na presença de peróxido. Então aqui, ó, quando tiver peróxido na reação, então aqui, ó, na presença de peróxido, isso o exercício vai falar para você, viu, gente? Não precisa ficar adivinhando. Nossa, professor, mas e se não tiver, tem, não tem? O exercício vai ter que ser obrigado a falar para você. Ele não vai ter que jogar, tirar do nada ali. Ele vai ter que falar para você que tem peróxido. Mas, professor, e se ele não falar nada? Aí não tem, gente. Aí você vai ter que considerar que não tem e vai ter que fazer a reação. Ah, entendi. Então, se o exercício me falar que tem peróxido, aí eu faço essa regrinha que eu vou te mostrar. Se o exercício não falar que tem ou não tem, considere que não tem. Beleza? Se ele não falar nada, considere que não tem e faça a adição seguindo a regra de Marconi-Nikoff. Na presença de peróxido, gente, acontece o anti-Marconi-Nikoff. Anti-Marconi-Nikoff. Como assim, professor? O inverso. Mas qual que é o inverso? Por exemplo, aqui eu tenho o meu carbono, tal. Esse aqui tem uma ligaçãozinha aqui. Então, por consequência, vai ter um hidrogênio e esse daqui vai ter 2. Beleza? Agora, olha só. Quando tiver peróxido, vai ser o inverso. O hidrogênio entra no carbono que tem menos hidrogênio, certo? É o inverso. Então aqui, ó, ele entraria aqui se não tivesse peróxido. Ele entraria aqui se não tivesse peróxido, mas como tem peróxido, o hidrogênio vai entrar aqui. E aí vai, por exemplo, se for HCl, né? HCl, o cloro entraria aqui no lugar. Então aqui, ó, ele entraria no carbono que tem menos hidrogênio na dupla. Enquanto aqui, ó, sem peróxido, ele entra seguindo a regra de Marconi-Nikoff normal. O hidrogênio adicionado no carbono que tem mais hidrogênio. Beleza? Então aqui, gente, é praticamente um resumão das reações de adição. Aí só vai diferenciar se é alceno, se é alcino, se é ciclano, se é ciclino, cicleno, certo? Se é benzeno, tudo isso vai depender a partir de agora,
beleza? Então vamos começar a fazer alguns exercícios básicos. Eu vou desenhar algumas estruturas e a gente vai começar a fazer essa resolução, beleza? Por que eu fiz esse resumo todo? Para o aluno, para você não se assustar, para você achar que tem 107 reações para você ficar decorando. E não é isso, certo? Tem 4 reações básicas que vão se aplicar em todas as situações que a gente for estudar aqui, beleza? Ok, professor, então vamos lá a esses exercícios de fixação. Bom, a primeira molécula, né, orgânica que eu vou desenhar aqui, primeira estrutura, vai ser essa. E eu vou fazer aqui uma cloração, certo? Uma cloração. Ok, professor. Primeiro, que composto é esse? Nessa altura do campeonato aí, em reações orgânicas, você precisa saber dar nome para composto orgânico. Ou construir um composto orgânico a partir do seu nome, beleza? Aqui, gente, 4 carbonos, prefixo but, certo? Prefixo but. A ligação dupla está na ligação 1. Então, but 1, dupla ligação em hidrocarboneto O, but 1-eno. Então, eu vou fazer, gente, uma adição nesse composto aqui, no but 1-eno. O but 1-eno, professor, ele é um alceno. Ele é um hidrocarboneto que tem uma dupla ligação. Beleza. Professor, como é que eu faço, então, essa adição? Simples. O primeiro passo, gente, é você quebrar a dupla ligação. Então, tá vendo essa dupla aqui, ó? Ela vai quebrar. Então, você vai redesenhar aqui essa estrutura sem a dupla, beleza? Sem a dupla. Só que aí que tá. Quando você quebra essa dupla ligação, você abre nos carbonos dessa dupla 2 pontos novos para adição. Ah, então eu quebro a dupla e abre 2 novos pontos para a adição? Exatamente. Então, o que eu vou adicionar? Está aqui os pontos novos de ligação. Beleza. Mas o que eu vou adicionar nessas ligações novas, professor? Ué, o cloro, o gás cloro. Você vai adicionar cloro, um átomo de cloro em cada uma das ligações novas. Ah, então eu venho aqui e vou adicionar cloro nesses camaradas aqui, nessas duas pontas. Exatamente. Então, cloro aqui e cloro também aqui. Beleza? Bom, professor, mas aqui eu não preciso utilizar a regra de Marconi-Nikoff? Não, certo? Teoricamente, entre aspas, vamos dizer assim, não, certo? Por quê, professor? Porque os ligantes são iguais. Aqui eu tenho cloro e cloro, então a regra de Marconi-Nikoff ela é aplicável lá na hidratação, lá na hidroalogenação, beleza? Beleza, professor. Então vamos lá. Bom, fiz a adição desse alceno, do but-1-eno. Que substância eu formei agora? Bom, continua sendo but, né, gente? Não muda a quantidade de carbonos. But, continua sendo but. Agora a ligação dupla não tem mais, então ficou a e hidrocarboneto. Não é hidrocarboneto, né, mas a terminação fica o. Por que, professor? Não tem cloro aqui, não é um grupo funcional? Sim, agora esse composto aqui, ele virou um aleto orgânico. Para ser mais específico, como entrou 2 halogênios, isso daqui é um dialeto, beleza? Ah, tá, então formou um dialeto a adição, a cloração desse alceno, professor. Isso, o alceno, depois da cloração, virou um dialeto, tranquilo. Aí a nomenclatura de dialetos, ou dialetos orgânicos, é só você indicar a posição dos cloros aqui no caso, ó. Tá mais próximo da ponta direita, ó, carbono 1, carbono 2, tá aí, ó. 1, 2, como são 2 cloros, dicloro butano, certo? Então, 1, 2 dicloro butano, beleza? 1, 2 dicloro butano. Então tá aí, gente. Essa é a reação de adição, né? A cloração num alceno. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma para a gente fixar bem essa parte. Vou pegar uma outra estrutura. Uma estrutura aí também. Vamos lá. Então aqui, ó. Essa aqui. Aí eu vou pôr uma dupla aqui. Ramificação aqui, beleza.
Aqui, gente, eu vou fazer uma hidrogenação, certo? Uma hidrogenação catalítica, porque eu estou usando a molécula de hidrogênio. E catalítica, porque essa reação envolve catalisadores, beleza? Bom, olha só. Primeira coisa, eu tenho que dar nome para isso daqui, para eu saber, né, com o que eu estou lidando. Bom, gente, só que aqui tem uma coisa. Essa estrutura, ela tem uma dupla ligação que está mais perto da ponta da direita. Então, por isso que eu vou fazer a contagem dos carbonos a partir da direita, beleza? Porque a insaturação, essa dupla está mais próximo daqui. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, beleza? O que eu percebo? Que eu tenho duas ramificações. Duas ramificações metil na posição 3 e 4. Então, já vou colocar aqui, ó. 3, 4. Como são duas ramificações metil, dimetil, certo? 6 carbonos, X. A ligação dupla, professor, tá em qual posição? Tá aqui, ó. Ligação 1, a dupla, então, está na ligação 2. Então, X, hexa, 2, X, né? 2-eno, porque é hidrocarboneto. Beleza, professor, tranquilo. 3, 4, dimetil, X2-eno, ok? Beleza. Agora, gente, eu vou redesenhar isso daqui, né? Porque eu só dei um nome para ela aqui, já me sujou toda a figura. Então, vamos fazer a adição dela aqui. Separadinho, vou desenhar a mesma, só que eu usei aquela ali só para fazer nomenclatura. Para não ficar ocupando lugar. Certo? Então, olha só. Vamos fazer a adição dele. Primeira coisa que eu faço é quebrar a dupla. Então, eu vou redesenhar essa estrutura sem a dupla ligação, porque eu quebrei. Beleza? Agora, gente, toda vez que eu quebro a dupla ligação, eu abro 2 novos pontos de ligação. Certo? E é nesses pontos de ligação que eu vou adicionar o quê? Os hidrogênios do gás hidrogênio. Certo? Como aqui os ligantes são iguais, hidrogênio e hidrogênio, não preciso aplicar, entre aspas, Marconi-Nicoff. É 2 ligantes iguais. Então, um hidrogênio entra aqui. Meu Deus, coisa feia. Ó. Um hidrogênio entra aqui. E o outro hidrogênio entra aqui. Então, tá aí, ó. Hidrogeninho. Opa. Me confundi aqui, ó. Tá aqui a dupla, né? Então, tá aqui o hidrogênio. Tá aqui o outro hidrogênio. Beleza? Ficou feio, né? Mas, na realidade, gente, o outro exemplo tinha cloro. Os hidrogênios, eles não precisam aparecer. Então, eu posso reescrever essa cadeia como se os hidrogênios... Não aparecendo os hidrogênios, eles não precisam aparecer. Só o cloro, o bromo, a hidroxila aparecem. O hidrogênio não tem necessidade, certo? A gente já subentende que ele está ali já adicionado, beleza? Então tá aí, ó. Meu Deus, calma aí. Aí, agora tá certo. Então tá aí a estrutura formada. É essa daqui. Olha só, então nós tínhamos aqui o quê? Um alceno, certo? Tínhamos aqui um alceno. E agora virou o quê? Um alcano. Um composto que com simples ligação. Então aqui virou um alcano. Que alcano é esse, professor? Simplesinho, gente. Tá vendo esse nome enorme aqui, ó, que deu 3, 4 dimetil X2-eno? Como quebrou a dupla, a única coisa que vai mudar vai ser o 2-en. Vai ser an. Eu substituo por an. Então o nome do composto formado vai ser 3, 4 dimetil normal X normal. Só que agora vai trocar o 2-en, porque agora só tem ligação simples. Então, ano. Então, 3, 4 dimetil hexano. Tá aí o composto formado. Beleza? Sossegado, né, gente? Bom, agora eu vou responder mais um com vocês, para que essa aula também não fique aquele exagero de comprida, né? Então, olha só, o último que eu vou responder nesse vídeo. Daí, nos outros vídeos, eu vou respondendo mais com vocês. Então, olha só. Vamos lá. O último desse vídeo, né, professor? Isso, o último. Então, tá aqui.
Duas ondinhas aqui, desce e uma ligação dupla aqui, beleza? Aqui, gente, eu vou fazer uma hidratação. E aí, quando começa a hidratação, comece aí a liberar o sinalzinho na sua cabeça, o sinalzinho da regra de Markovnikov, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é dar nome para esse camarada aqui. Vou redesenhar ele aqui embaixo para dar só o nome nessa estrutura de baixo, beleza? Então, olha só, eu percebo o seguinte, que a insaturação ela está mais próximo da ponta da direita. Então, eu vou começar a enumerar aqui. Tanto faz, viu, gente, começar com essa ponta de baixo ou com essa ponta de cima a enumeração. É o mesmo caminho de cadeia principal, beleza? Vou começar com a ponta de cima. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e 6, certo? Então, aqui, ó, já percebo que tem uma ramificação metil no carbono 2. Então, já vou deixar aqui no nome, ó. 2-metil, certo? Bom, tem 6 carbonos, né? Então, X. Oh, meu Deus. 2-metil. X. Aí eu coloco. A dupla ligação, gente, olha só. A dupla ligação. Ligação 1 tá na ligação 2. De novo, né? Então, 2 ou porque é hidrocarboneto, beleza? Então tá aqui o nome do meu composto, 2-metil-X2-eno, beleza? Então vamos lá. Vai quebrar essa dupla e eu vou redesenhar essa estrutura aqui sem a dupla ligação. Show de bola? Então tá aí, desenhei a minha estrutura. Só que toda vez que ocorre uma quebra de dupla ligação, ocorre a formação de novas ligações, principalmente nos carbonos da dupla ligação, beleza? Então aqui, ó, vai abrir uma nova ligação aqui e vai abrir uma nova ligação aqui. Show de bola? Então olha só, o que eu vou adicionar, professor? Bom, você tem a água, é a hidratação, e na hidratação é hidrogênio e hidroxila. Agora, meu querido, toma muito cuidado porque vai entrar a regra de Markovnikov aqui, beleza? Olha só, vou redesenhar essa estrutura porque eu não quero deixar nada amontoado, certo? Eu não quero deixar o desenho, a parte das anotações da nomenclatura, com as das quebras e com os hidrogênios que eu vou fazer aqui agora. Então, vou fazer 3 estruturas diferentes só para você conseguir analisar. Aqui, gente, vamos contar os hidrogênios que eu tenho de cada carbono da dupla. Ou seja, desse carbono e desse outro carbono. Ó, esse carbono fez 1, 2, 3 ligações. Para fechar 4, então, ele tem só um hidrogênio. Esse outro carbono aqui, ele fez 1, 2, 3, 4 ligações. Então, esse camarada não tem hidrogênio. Ou seja, quem é que tem mais hidrogênio aqui? É o carbono vermelho ou é esse carbono azul que eu desenhei? É o carbono vermelho. Então, adivinha onde vai acontecer a adição do hidrogênio, seguindo a regra de Markovnikov? No que tem mais hidrogênio já, certo? O que vai restar? A hidroxila vai ter que entrar aqui no outro, certo? Então, aqui, ó, a hidroxila vai ter que entrar nesse outro aqui, beleza? Então, vamos lá. O hidrogênio entrou nesse e a hidroxila entrou nesse, beleza? Segundo a regra de Markovnikov. Agora, gente, lembra? Hidrogênio não precisa aparecer. Eu vou redesenhar a estrutura e vou dar nome para ela. Então, aqui, ó, redesenhando a estrutura, vai ficar assim. Meio esquisito assim, né? Mas vou deixar assim mesmo, beleza? Olha só. Agora vamos dar um nome. Primeiramente, gente, aqui eu tinha um alceno. Aí eu fiz uma hidratação, certo? Hidratação. Dessa hidratação, me resultou em qual grupo orgânico, qual função química? Hidroxila é um álcool,
certo? Um álcool. Então, a hidratação de um alceno me dá um álcool. É esse caminho que você precisa seguir, certo? Saber da onde eu estou saindo, que reação eu estou fazendo e que produto eu estou formando, ok? Então, olha só, gente, vamos dar um nome. A mesma coisa, gente, ó, o carbono de cima, eu posso começar a contar a cadeia principal do carbono de cima ou do carbono de baixo, tanto faz. Vou começar daqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, certo? Bom, gente, o que acontece? Eu já percebo aqui, ó, que no carbono 2 eu tenho a minha ramificação metil, certo? Perceba que ela continuou, né? A ramificação metil ela não mudou de lugar, eu só fiz uma adição, eu não fiz mudança de localização de ramificação, beleza? Então continua sendo 2-metil. E o meu grupo hidroxila, né? O meu grupo aqui hidroxila, ele também está nesse carbono 2. Eu vou ter que colocar isso na nomenclatura. Então, praticamente, vai repetir tudo isso daqui e só vai mudar a parte do final. Olha só. Continua 2-metil, certo? Continua aí 2-metil. X. Agora a dupla ligação, como foi quebrada, vai ficar an. Aí, ó, a minha hidroxila está no carbono 2, então eu vou colocar 2 e a terminação de álcool é ol. Então, 2-ol. Então, o meu 2-metil, a hidratação do 2-metil X2-eno vai formar o álcool 2-metil hexan-2-ol. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dê um trabalhinho melhor. Eu quis explanar muito devagar isso daqui, porque eu sei que os alunos têm muita dificuldade, certo? Normalmente alguns professores só vão tacando aqui, vão correndo e já vai mostrando o produto final. Eu quero fazer bem devagar, bem tranquilo com você, mostrando as nomenclaturas, mostrando a adição de Markovnikov aqui certinha, beleza? Tranquilo, né? Na próxima aula nós vamos continuar fazendo exercícios de assimilação e vamos aumentando, trazendo alguns exercícios de vestibular também, ok? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.